Hã? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Nós estamos aqui esse dia chuvoso para a gente fazer mais um trabalho nessa casa bendita, né? Sejam todos bem-vindos. Pessoal da live também, sejam bem-vindos. Horário de atendimento na nossa casa, todas as terças e quintas, às 20 horas, sextas, 14, domingo em 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. Todos os domingos nós estamos aqui. Com exceção do horário das 9 horas da manhã do domingo, os outros dias as nossas palestras são todas gravadas através do Facebook. Então não deu tempo de chegar, é só sintonizar a gente no canal do Facebook que a gente vai estar lá, né? Sempre um palestrante diferente, né? E, independente disso, nossas palestras ficam gravadas. Se não puder vir ou se sentir necessidade, um outro dia é só sintonizar lá e a palestra que abrir para vocês vai ser vocês, tá bom? Aos sábados nós temos a evangelização infantil, onde Jesus é apresentado aos nossos pequenos. Então, quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, é só trazê-los aqui a partir das 8h30 da manhã, todos os sábados, né? De uma maneira lúdica, eles vão conhecer quem é Jesus, vão conhecer, saber que Deus não é aquele Deus que castiga, é o nosso Deus, é o nosso Pai amoroso. Bom, então, não percam a oportunidade. No dia 8 de março, nós vamos ter o nosso pechinchão. Olha, nosso pechinchão serão peças vendidas a R$1, né? Vai ser um domingo. Inclusive, quem tem o costume de vir aos domingos, nesse dia nós não teremos trabalho, tá? E se vocês puderem nos ajudar com divulgando e ou mesmo comparecendo aqui, nós vamos estar aqui trabalhando, né, Adriana? Vamos estar aqui trabalhando, né, para a gente arrecadar um dinheiro para a gente manter a nossa casa aberta, né? Porque através das doações, através dos pechinchões, através do bazar, que a gente consegue manter a nossa casa aberta, né? E desde já eu agradeço todas as doações que sejam para nós, né? Pessoal da live, corre lá, pega a água, que nós vamos fazer a fluidificação mais tarde, ok? Né? Então, nós aqui já estamos com a nossa aguinha aqui e para não perder a oportunidade, ok? Ontem, dia 25, nós demos início aos cursos da casa, tá? Mesmo assim, como foi a primeira aula, ainda temos vagas abertas. Os nossos cursos demoram 1 ano e meio. Então, somente vão estar abertos novos cursos em 2028. Agosto de 2027, né? Ou seja, não percam a oportunidade, pessoal, porque é uma forma da gente conhecer o que é o Espiritismo e ajuda tanto a gente a entender tanta coisa. Como dizem, né? A verdade liberta. E é verdade. Quando a gente aprende, a gente se liberta de tantas outras coisas. E melhor, a professorinha. É que legal. Né? Então, não percam a oportunidade. É só entrar em contato através do WhatsApp ou falar para um de nós aqui no final da apoio. Pessoal da live, é só entrar pelo WhatsApp da casa e falar que tem interesse de participar do curso, tá? Nossos cursos são 100% online, com exceção do BJ, né? Que é um curso, vamos dizer assim, tanto quanto mais avançado, vamos dizer assim, né? Mas os outros cursos são todos online, na comodidade da tua casa, uma vezinha por semana. Ai, que maravilha! Então não perca a oportunidade, tá? Quem não fez, faça. Eu recomendo. Bom? Evangelho no lar, eu acredito que todos nós estamos fazendo, né? Quem não, você até já tá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hoje não. Quem não faz o Evangelho,
Você está perdendo uma oportunidade enorme, enorme. Só nós que já fazemos, a gente sabe os benefícios que a gente... Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Só nós sabemos o quanto que é bom para nós. Você não fecha a sua porta toda noite? Então, o Evangelho no Lar vai fechar a porta espiritual. Muitas vezes, dentro da nossa casa, acontecem situações em que a gente não entende. Por que eu estou irritado? Por que eu estou brigando tanto? Por que estão brigando tanto? Por que o cachorrinho vive doente? Por que as crianças são tão agitadas? O marido sempre chega mal-humorado, ou a esposa, enfim. Muitas vezes são esses nossos irmãos, esses nossos irmãozinhos menos evoluídos, que ficam lá assim. Briga com a sua mãe, você não é besta. A mãe dela bate nela. Mas fica assim, briga com a sua mãe, briga com o seu filho. E a gente acaba sendo induzido e nós brigamos. A gente olha pra cara um do outro à noite. Um olho e fica assim, né? Dentro de minha mãe. Boa noite, pó. Como dizia minha mãe, ficava rosnando um com o outro, né? Bom que sim. E são esses nossos irmãozinhos. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, eles não podem entrar. Então, essa ação não existe mais. Entendeu? E aí você vai sentar uma vez por semana, 15 minutinhos. Eu fico até imaginando, às vezes eu ando naquela família ali, como até como exemplo, de tipo assim, como deve ser bom você sentar os três, uma vez por semana, abrir o Evangelho. Ó, hoje nós vamos fazer o Evangelho. Sentar, pegar a sua aguinha, pôr, ler, fazer uma oração. Olha que maravilha que deve ser. Porque eu falo que eu faço o meu, eu faço sozinha. Né? Então, a harmonia que a casa fica. Você ficar discutindo sobre o que é Jesus, o que cada um entendeu, depois simplesmente faz uma vibração, faz a oração de encerramento, e eu tenho certeza que muda. Eu brinco aqui, eu desafio o pessoal, eu faço o mesmo desafio. Quem não faz, faça. Depois vem falar com a gente. Você nem vem falar comigo, vem falar com qualquer um de nós. A casa muda. Estão mentindo? Pessoas que já fazem. Não, Maria? Olha o tamanho. Não é, Maria? Então, não perca a oportunidade. Não sei fazer? Qualquer um de nós vai ajudar você. O pessoal da live também. Qualquer um de nós tem um folhetinho, passo a passo, como é que faz. No começo é difícil achar o dia certo, né? Porque tem que ser naquele dia, naquela hora, naquele horário. No começo é meio difícil, mas com o tempo a gente vai, né? Porque sempre você marca a segunda, aí alguém toca a campainha. Aí você tem alguma coisa para fazer. Mas com o tempo você vai ajustando direitinho o horário, e aí tá tudo certo. Aí quando você não faz, você sente até falta. Né, Maria? Quando não tem evangelho em casa, a gente sente até falta. Não é? Não sente falta do evangelho? E é bem isso, entendeu? E você protege sua casa. E assim, sabe aquele irmãozinho que eu falei pra você que não vai entrar mais? Com o tempo ele vai entrar. Só que aí você não vai mais sofrer interferência deles. E ele vai estar ali ouvindo o que vocês estão conversando, discutindo entre vocês, e vai aprender também. Ou seja, vai ser benéfico para ele também. E outra, o Evangelho ele não só beneficia a gente, beneficia toda a nossa vizinhança. Por quê? Porque a nossa casa vira luz. Vira luz. E aí os vizinhos também vão se beneficiar disso. Né? Então, a gente tem Evangelho para emprestar, Evangelho para doar, para vender. É só conversar com um de nós. Tem folhetinho, não conseguiu? A gente faz uma chamada de vídeo aí. A internet está aí. Né? Vamos usar, né? Para que vocês possam também se beneficiar. Isso para qualquer pessoa, se conhecerem alguém também, porque o Evangelho não é espírita. Jesus já fez o primeiro Evangelho na casa de Pedro. Então não é espírita, então qualquer pessoa, qualquer religião pode fazer. Bom, não percam a oportunidade. Você faz o que? Então, vamos dar início aos nossos trabalhos.
nesse instante, pessoal da lá, corre lá, não esquece da aguinha. Nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus, primeiro, por estarmos aqui pelo nosso dia, apesar dos empecilhos, apesar da chuva, todos nós estamos aqui reunidos. Qual o privilégio que nós temos. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Agradecemos aos mentores individuais que nos incluíram, que nos fortaleceram, que nos ajudaram a estarmos aqui, apesar dos pesares. Agradecemos toda a equipe aqui dessa casa que nos apoia com tanto amor, né, doutor Zé Maurício, toda a sua equipe, que já está sobre cada um de nós, colocando seus fluidos revitalizantes, o remédio necessário. E assim, Deus, peço, rogo, que cada um que aqui está possa receber aquilo que veio estar, que possa receber aquilo que foi merecedor. E assim, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos envolver com muito amor a Rosana, que vai fazer a palestra para nós hoje. Vamos trocar bem. Amém. Com nós. É nóis. É nóis. Boa noite, pessoas lindas. Boa noite, pessoal da live. A chuvinha não impediu vocês de chegarem aqui, certo? Então, maravilha, né? Então, vamos nós no Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E a nossa lição de hoje é a 59. Os Amados. Será que temos nós? Aí Paulo, na primeira carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, vem trazer essa frase para a gente. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Né? Então, leva a gente à reflexão. Depois, no final, eu vou perguntar qual o grupo que a gente pertence. Então, vamos lá. Emmanuel diz assim, comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Os ímpios aqui que ele fala são aqueles que não têm fé ou aqueles que não acreditam em religião. Eu acho que a gente não se encaixa nesses ímpios, né? Graças a Deus. Já evoluímos um pouquinho, né? E daí ele fala aqui, né, que vê essas pessoas que têm uma certa ascensão financeira e eles ficam questionando. Pô, eles não acreditam em nada e eles têm tudo? Será que filtro que a gente está usando, né? O que é tudo? É só dinheiro? Que aquele que não acredita na religião e não tem fé, para eles é só o dinheiro. Será que eles são felizes? Né? Eu também acho, Maria. Também acho. Então, vamos lá. Muitos perguntam, onde está o Senhor que eles não viu os processos escusos? A interrogação, né, essa pergunta, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Por que a gente faz essa pergunta, né? Será que Deus não está vendo isso, que ele faz tudo errado, mas ele está prosperando? A gente vai amadurecer no nosso momento. A gente já também não foi assim? Só se preocupando com coisas materiais? Então a gente já começa a questionar errado, né? Questionar Deus. Quando acontece qualquer coisa com a gente. Qualquer coisa que mexe muito com a gente, que deixa a gente muito triste e tudo, às vezes vem na cabeça, oh Deus, você me abandonou? A gente faz as coisas, né? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, então cada um de nós está passando o que precisa passar.
nós fazemos as nossas escolhas e muitas vezes escolhas erradas, aí a gente culpa Deus. É a gente que toma a decisão, a gente vai sofrer as consequências da decisão. E ele fala aqui, né? O que adianta a pessoa ter tanto dinheiro se ele vai ter que largar aqui e depois voltar e fazer de novo? O que adianta? Né? Ele vai ter que fazer novamente uma vivência aqui na Terra para consertar, para refazer as coisas que ele fez errado ou que ele não fez. Como nós. Nós também temos as nossas dívidas que a gente mesmo angariou, né? E ele não vai deixar de ser filho de Deus. Todos nós somos. E a gente vai amadurecer cada um no seu momento, né? Então vamos lá. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. O que seria isso? Né? A gente valoriza tanto o dinheiro, a gente cria um patrimônio enorme pensando naquelas pessoas, né, que a gente vai deixar aqui, filhos, irmãos, né? Cada um cria uma meta e de repente você larga tudo aí, porque você não vai ficar aqui, você não vai viver aqui eternamente. O único eterno é o nosso espírito, não é o nosso corpo físico. Aí o que essas pessoas que a gente deixou o nosso patrimônio, o que eles podem fazer? Ele fala aqui, né? Ao sabor da irresponsabilidade daquilo que ganhou uma coisa que não lutou para ter. E não foi ensinado a ter. Porque é uma coisa muito importante. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente vai criando, ou mesmo a nossa profissão, a dedicação que a gente tem ao nosso trabalho, a gente tem que trazer os nossos descendentes junto para eles valorizarem. Se a gente não ensina, eles não vão saber lidar. Né? Não vão levar em quantos patrimônios, pelo menos, né, durante a nossa existência, se perderam. Por quê? Porque os filhos não conseguiram dar continuidade. Porque é muito mais trabalho do que lazer. Né? Trabalho é de sol a sol. Lazer, não sei. E uma outra coisa também, né? Aquilo que ele, por exemplo, a gente trabalha, eu vou me aposentar, daí eu vou viver a vida. Mas também não se prepara para isso. Aí junta o dinheiro, depois você para de trabalhar, a sua renda é reduzida. Você não consegue ganhar a mesma coisa que você ganhava quando você está batido. Né? Porque tem um teto, né, que você ganha. Aí você gasta, chega uma hora e acaba. Aí você fica triste e fica doente. Ou você não valoriza isso durante a sua existência. Todo mundo que trabalha tem dias para tirar, né? Pelo menos o pessoal fala tirar férias. Curte as férias com a família. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar nesse mundão aqui. Não é nem esperando a aposentadoria. A gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar aqui. Então aproveite os momentos que a gente tem com as pessoas à nossa volta, ensinando, compartilhando, dando carinho, dando atenção. Porque às vezes a gente esquece disso. Trabalha. E não é que nem o Paulo trabalha. Sai de manhã, a Maria ainda está dormindo. Aí a Maria vai para a escola, passa o dia inteiro na escola. Aí ele chega do trabalho, porque o trabalho está mais tarde, a Maria já está dormindo. Aí quando que a Maria vai ver o Paulo? Quando que ela vai ver o pai dela? Né? Lógico que estou dando um exemplo assim, porque eu sei que eles são bem, né? Bem juntos, um sabendo cuidar do outro. Mas é verdade isso. Quantas famílias isso não acontece? Né? E a gente esquece, isso se perde. Né? Então a gente vai olhar essa pessoa que tem mais aqui é digna de piedade, porque a pessoa não vive.
né? Ela não vive, simplesmente ela não vive. Só em sofrimento, com medo de perdas, né? Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhe entesoura no coração. Então, quando a gente já tem esse entendimento, esse conhecimento, a gente já sabe que Deus sempre está com a gente, Jesus sempre está com a gente pode passar pela dificuldade que for, a gente é amparado. Se a gente estiver verdadeiramente ligado a Ele. A gente não vai perguntar, né? Deus, você me abandonou? Não. Ele está ali do nosso lado porque ele sabe que a gente vai conseguir, só que é a gente que tem que fazer, não é Ele. Então, em qualquer momento da vida da gente, a gente vai estar amparado. A gente vai ter a força necessária para passar por aquilo. Né? E o entendimento necessário, mudar, né, o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar as coisas. Porque a gente tem no nosso, né, a gente tem um botãozinho que é o primeiro que acende em qualquer situação. Né? É o julgamento. A gente às vezes faz sem perceber que a gente está julgando. Que a gente está manifestando a nossa opinião sem ninguém perguntar. E é pior. Se pergunta, né? A gente fala, que a gente pensa. Agora, sem perguntar, a gente sem ninguém querer saber da nossa opinião, a gente manifesta a nossa opinião. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente já tem um conhecimento. Né? A gente já conhece. Muitos de nós aqui já estudou. Então a gente sabe que a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui perdido. A gente está achado. Né? A gente está achado. Aí ele encerra aqui assim: do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Né? De quem não acredita em nada. Tudo bem a gente esperar isso, não tem que ficar julgando ou não. É o que a pessoa é, que a gente fala que são os materialistas, né? Que só acreditam naquilo que vê e acreditam no dinheiro, o resto não existe. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Por quê? Do ignorante que ele fala, que é aquele que não tem conhecimento. Então, às vezes faz cada pergunta que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu respondo, né? Porque a pessoa não conhece, não sabe. Mas vai chegar um momento também que vai começar a entender, que vai começar a procurar suas respostas, vai procurar estudar. Isso é tudo na vida da gente. Desde que a gente entrou na escola, a gente não precisou estudar para poder conseguir fazer alguma coisa. Então é tudo. Conhecimento é a gente tem que ir atrás, tem que conhecer. Daí ele chega aqui. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, qual grupo aqui que a gente pertence? Aos ímpios, aos ignorantes ou aos amados? A gente não é totalmente pertencente aos amados, mas a gente já está a caminho, né? Do entendimento, da compreensão, de ter a nossa fé mais fortalecida. Então, ímpio a gente não é. Ignorante, não mais. Né? Então, aqui, a gente tem, sabe assim, que quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. Então, é nossa responsabilidade encarar esse mundo de uma maneira diferente dentro do conhecimento que a gente tem. Pouco ou muito. A gente conhece a história de Jesus. Então, só por aí, a gente já sabe qual tem que ser a nossa postura. Os apóstolos que estavam lá com ele, que ele escolheu entre os simples e os ignorantes. E ele foi ensinando. Então, a gente já tem condição também de praticar os ensinamentos de Deus na nossa vida.
A gente ainda está meio preguiçosinho, mas a gente já tem condição. A gente já tem de condição de olhar para o meu irmão e ver que ele está tendo uma atitude muitas vezes agressiva, uma atitude errada, e a gente não julgar. A gente já tem condição de fazer isso. É um domínio nosso. Né? Então, aquilo que eu mais critico no outro, na realidade, se a gente começar a olhar isso, aquilo que eu mais critico no outro é uma coisa que eu ainda tenho dentro de mim. Ai, Paulo é mentiroso. Falo para todo mundo que Paulo é mentiroso. Também acho. Paulo é mentiroso, mete o nariz na vida dos outros. Não estou falando do Paulo, falando de mim. O dia que a gente tiver essa consciência, a gente, ó, porque eu não estou expondo o Paulo, eu estou me expondo. Porque se eu me incomodo com a atitude dele, é porque eu sou assim. Não é? Então eu quero transferir para ele um problema que eu tenho. Uma coisa que eu não gosto de mim. O meu orgulho, o meu egoísmo. Eu não sei de nada. Quanto mais eu sei, menos. Né? E é assim. A gente não sabe de nada. Nós estamos num planeta de provas e expiações e aqui ninguém, com exceção de Jesus, é perfeito. Ninguém. Nem o Papa. Ele é um ser humano. Você fala, o Papa, né? O morde. Não. É falho como todos nós. Então, nós, neste planeta, nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para consertar o que a gente fez de errado. Então, se eu critico alguma coisa no outro que me incomoda, me deixa mal, me deixa... Nossa, todo mundo acha, não, eu falo isso porque eu não sou. Não, você se incomodou é porque você é. Por isso que incomodou. Se você não é, você vai falar, dó. Uma hora ele aprende. Jesus não era assim? Ele se estressava com alguém? Ele sabia da fraqueza de todo mundo. E ele era uma pessoa perfeita, então ele não se incomodava com nada. Que nem uma outra coisa que a gente fala, eu não tenho que perdoar ninguém, quem tem que perdoar é Deus. Ele não tem necessidade de perdoar ninguém, Deus. Quem tem necessidade de perdão, somos nós. Então é a gente que tem que perdoar, não é Deus. Porque ele não julga a gente. Ele não condena a gente. Ele vai esperar a nossa evolução. Ele vai esperar a gente chegar um dia à imagem e semelhança dele. Certo? Então que a gente vê, vamos nos fortalecer nessa categoria dos amados e vamos começar a trabalhar mais o nosso interior, o nosso íntimo, né? Para a gente ir devagarinho subindo os degrauzinhos bem pequenininhos, não é degrau grande assim não. Bem pequenininho. Certo? Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Era bom. A gente chegue antes. Que a gente chegue, né? Então, pessoal da live, corre lá, pega a aguinha. Agora nós vamos fazer a fluidificação da água. Nesse instante, então, vou pedir a ajuda de vocês desse salão, para que a gente possa ajudar aqui a gente a fazer essa fluidificação. E assim, vamos desenvolver com muito amor o Mário, que vai direcionar as suas vibrações dessa noite. Vamos desenvolver então agora o nosso planeta Terra. Vamos enviar vibrações de amor, de harmonia, de felicidade, envolvendo todo o planeta. Para que todas as suas seres sejam também. Vamos envolver agora o nosso país, nosso lado da Rio, cheio de vibrações de amor, de saúde, de harmonia, de possibilidade, de responsabilidade, que atinge a todos os seres viventes,
que cada um receba as corações, para ser lágrimas, para ser nós. Vamos envolver agora os centros médicos, os hospitais, as casas de repouso, onde aqueles que ainda estão passando sua enfermidade recebam nossas ligações de saúde, de amor, caridade, e que suas enfermidades sejam aliviadas com nossas orações. E que haja também a cura. Vamos envolver também agora todas as casas, igrejas, casas de oração, para que recebam nossos orações, de forma que cada um, dentro dessa casa, da igreja, dessa catedrais, recebam a palavra, o amor de Cristo, e que sejam direcionadas ao coração de cada um. Vamos fazer agora então uma oração de nós mesmos, uma oração para que nós tenhamos a saúde, o respeito, a caridade, o amor, e que recebamos das orações e que sejamos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. E nesse festa, então, vamos envolver a Adriana, que falar por nós. Obrigada, Maria. Que falar por nós. Passo coletivo, e se for com a permissão da espiritualidade, trazer a palavra também. Boa noite a todos. Esse momento que entraram aqui, vocês já são amparados pela equipe espiritual. Vai induzindo vocês a virem até aqui. Eu peço nesse momento, no nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, que você envolve muito amor, muita paz, que as energias sejam trocadas, estabelecendo cada centro de força, para que vocês se sintam equilibrados, para que vocês tenham bom raciocínio, bom pensamento, saber falar no momento de falar e saber calar no momento de calar. Reconheçam cada passo que vocês estão dando. Eu vinculo isso também. Com a intenção de evoluir. Portanto, nesse passo que vocês estão recebendo agora, pela equipe espiritual que aqui está, envolvam vocês numa luz roda de muito amor, para que vocês se sintam acolhidos, para que vocês nunca se esqueçam que estão sempre amparados. Que a equipe espiritual sempre auxilia, mas vocês precisam fazer parte de vocês. E vocês têm aprendido como fazer. Então faça. Nada é dado sem esforço. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente cai. Levanta e continua. A gente tem a oportunidade de fazer isso. Então faça. Estejam todos em paz e amparados pelo Mestre. Faça suas orações ao se deitar, agradecendo pela oportunidade de estar aqui. E amanhã, ao se levantar, respire fundo.
E agradeça novamente por mais uma oportunidade, mais um dia para ser vivido. Vivido com muita sabedoria. Boa noite a todos, até breve. Jesus nos acompanha nessas horas e abençoe todas as suas famílias. Assim seja. Nesse instante, então, eu me envolverei de nova e fará por nós a prece de encerramento. Meus irmãos, neste instante, então, após esse passe, após esse encontro com os mentores individuais de cada um, com os mentores desta casa, vamos encerrar nossos trabalhos de hoje, nossas orações que aqui fizemos com muita harmonia, retornando aos nossos lares, levando um pouco deste amor que aqui recebemos neste passe à nossa casa, a quem estiver nos aguardando, a nossa noite de sono que seja leve e tranquila. Amanhã, ao acordar, que possamos continuar conectados com Deus, com Jesus, com Maria e aos nossos mentores individuais, para que possamos ter um dia de tranquilidade, de harmonia física e espiritual. Agradecemos mais uma vez por aqui estarmos, que esta chuva, mesmo sem parar, fez com que persistimos e viemos na busca daquilo que necessitamos. Então vamos encerrando, agradecendo por aqui estarmos, por não termos desistido, por termos vindo buscar aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Agradecemos por essa oportunidade e encerramos, levando para casa este amor de Jesus que foi dado a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, bom retorno a todos e a todos que estão em casa. Já uma boa noite de sono e um bom dia que segue amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, pessoal da live. Obrigada, pessoal.